preços de commodities, como é que eles estão evoluindo no mundo. Vejam bem que essa restrição externa, que eu defini desse modo, ela tem uma medida bem objetiva. Qual é o termômetro dela? A taxa de câmbio. Exatamente quando o câmbio está subindo, como subiu brutalmente, ele dá uma dimensão do quanto esse ajuste externo é poderoso. Quanto mais ele subir, mais o país terá que passar por um ajuste, mais forte a restrição externa está colocada para a economia brasileira. Então, a gente pode pensar assim, o câmbio, então, passa a ser uma variável crucial, porque um câmbio muito volátil, com viés de alta, como a gente teve entre setembro e dezembro, ele está sinalizando o quê? Além dele ser uma variável que afeta a confiança dos analistas econômicos, no sentido que ele é um gerador poderoso de incertezas, o viés de alta forte, como a gente vinha tendo, é uma indicação de que o ajuste externo não só será poderoso, como ainda está crescendo na margem, está se tornando, a exigência de ajuste externo está aumentando na margem. Como uma parte desse ajuste é contenção do crescimento, um câmbio para cima, ele está sinalizando menos crescimento. Apesar de que o câmbio para cima, se a gente olhar no horizonte mais longo, digamos de 2010 para adiante, vai ser uma coisa favorável ao crescimento, no sentido de que ele melhora a competitividade da economia, a capacidade do Brasil produzir bens comercializáveis com o exterior, né, seja mais exportação, seja bens que substituem importações. Mas há uma questão de timing nisso. Num primeiro momento, a desvalorização cambial, quanto mais desvalorização cambial, menos crescimento, e não mais. Lá na frente, isso é bom. Mas o nosso ângulo de análise é 2009, então a gente pode trabalhar com essa ideia. Se o câmbio estiver subindo mais, a gente tende a estar crescendo menos, porque o ajuste requerido, isso estará indicando uma restrição externa ao crescimento poderosa e o ajuste requerido aumentando. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter presente. Então, desse comentário, vamos olhar um pouco como é que essas variáveis estão se comportando, algumas delas, para não entrar em muitos detalhes, que eu não teria tempo. Mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, preços de commodities no mundo. Aqui é o índice CRB, referenciado em dólar. Eu fiz uma mudança de base, chamei de 100 aqui, junho de 2007, é quando começou, lá nos primórdios da crise internacional, lá, quando começou a falar da crise do subprime nos Estados Unidos. Mas o fato que eu queria destacar é o seguinte, desse ponto de vista que nos interessa, de queda de preços commodities, a coisa começa a partir de junho. Commodities despencam até dezembro, uma queda aí de uns 35%, mais ou menos, nesse período. Essa queda esses dados aqui dessa tabela são posições de final de mês. Na verdade, dezembro, no meio de dezembro, meados de dezembro, chegou até abaixo disso, foi o ponto de mínimo de preços commodities a partir da queda iniciada em junho. Um ponto interessante, que nos favorece, que é favorável para o nosso cenário daqui para frente, é que aparentemente o fundo do poço foi atingido e ficou para trás. Já estamos há 2 meses, isso foi em meados de dezembro, um dado que não aparece aqui, porque aqui é só final de mês, o fundo do poço. De lá para cá, o que houve? Um quadro de baixa volatilidade de preços commodities com uma ligeira, modesta recuperação. Então, aqui eu diria que começa um sinal moderadamente positivo, ou seja, essa trajetória assustadora foi interrompida e estamos aqui, já vamos para 2 meses, quadro de baixa volatilidade do preço das commodities e com pequena recuperação. O preço de commodities tem uma relação muito estreita com a taxa de câmbio no Brasil. Esse índice, em particular, CRB, que é um índice muito usado internacionalmente de preços de commodities, na verdade, tem uma relação inversa. Quando os preços de commodities estão em queda, a tendência é que a taxa de câmbio no Brasil suba, haja uma desvalorização da nossa moeda. No período que a gente teve antes de longo período de alta de preços de commodities, 2002 até meados de 2008, foi exatamente o período de apreciação cambial nosso. Para vocês terem uma ideia de como esses movimentos compensatórios são se movem em proporções parecidas, aqui eu coloquei na tabela o índice CRB convertido de dólares para reais.
E vocês veem que essa queda que houve significou basicamente uma estabilidade dos preços do CRB em reais. O que isso está indicando? Que o câmbio compensou a queda dos preços em dólar. Basicamente isso, se moveu de forma compensatória. Deixa eu me reprogramar minha cabeça para rapidamente pular algumas coisinhas. O fato é que esse movimento... então, há uma relação, no período recente, também desde meados de dezembro, começou a haver um processo de estabilização da taxa de câmbio. Esse gráfico ilustra esse ponto bem. Aqui nós temos uma evolução da taxa de câmbio real-dólar na linha de cima e na linha mais escura real-euro. Aqui a base 100 desse gráfico é o final de agosto, são médias móveis de 5 dias, para não ficar tão volátil o gráfico. Vocês veem o seguinte, que o ponto de máximo da taxa de câmbio, a cotação mais alta do dólar, foi aqui por meados de dezembro. De lá para cá, um processo de muito menos volatilidade, com alguma apreciação. Eu diria que já há algum tempo que a gente está com a taxa de câmbio patinando aí em torno de 2,30, né, essa cotação. O que, dado o que eu falei antes, é um bom sinal, ou seja, um sinal de que aqui, o pior quadro que a gente tinha do ponto de vista de confiança dos agentes econômicos, que é um quadro de volatilidade combinada com viés de alta, agora a gente tem volatilidade muito menor com sinais de estabilização, o que é uma variável que a gente deve ter presente quando a gente estiver discutindo crescimento, porque o crescimento daqui para frente vai depender crucialmente de uma variável-chave, que é a recuperação da confiança dos agentes econômicos na economia brasileira, das perspectivas de crescimento. Então, essa variável, que é a variável que faz o elo entre a crise internacional e a economia brasileira, é o termômetro do tamanho da restrição que a crise está nos impondo, tem dado bons sinais nos últimos 2 meses, ao contrário dos primeiros meses. Então, é um ponto também que a gente tem que ter em conta na análise. Deixa eu dar uma pulada aqui nas partes que eu ia falar, porque realmente eu errei completamente, confesso, a previsão do tempo. Tá bom, obrigado. Então, eu diria que duas variáveis, resumindo essa parte, que duas variáveis críticas para a gente, que estão muito relacionadas, que é preços de commodities e câmbio, têm dado sinais mais favoráveis de meados de dezembro para cá. Esse é o ponto que eu queria que vocês retivessem, porque eu vou incorporar isso na análise da questão do crescimento, das possibilidades de crescimento, de recuperação da confiança mais à frente. Fazer alguns rápidos comentários sobre o desempenho recente da economia, para preparar o terreno para a gente analisar perspectivas. No desempenho recente, eu tinha alguns dados de indústria que eu vou meio passar ao largo, porque o Silvio Salles já expôs muito bem os principais dados. Só chamar a atenção para que essa queda, o Silvio mostrou isso num gráfico, aqui só são números pegando os períodos de queda da produção industrial pós-real, e para mostrar que essa é a maior queda que já tivemos. Num período mais curto, a outra queda tinha sido a queda que seguiu em 95, depois do lançamento do real. O real foi lançado em 1º de julho de 94, né? Teve aquela explosão do PIB e depois uma crise desencadeada por um contágio da crise mexicana e tal. O Banco Central botou os juros na lua, derrubou a economia e em 5 meses provocou essa contração da indústria. Agora, em 3 meses, a gente teve essa. Então, é um dado assustador, mas que a gente tem que qualificar. O Brandão expôs isso bem, deu ênfase a esses pontos, que é um dado atípico, na verdade, porque ele não está refletindo só uma perspectiva negativa da economia, de contração de demanda, está refletindo um ajuste de estoques, porque a gente não teve só uma contração de demanda, a gente teve uma reversão de um quadro muito brusca, onde as empresas não estavam preparadas para isso que aconteceu. E aí há um ajuste de estoques que naturalmente faz com que a queda da produção seja muito maior do que a queda das vendas, enquanto está se ajustando os estoques. Então, há que qualificar essa queda nesse sentido.
Ela não pode ser lida, assim como essa queda, os dados do Silvio também mostraram, que é uma das maiores quedas de produção industrial no mundo, na verdade, nesse período. Mas também tem que ser, isso não quer dizer que nós fomos mais atingidos,